na obra, e principalmente a engenharia, e principalmente ali no início, vou pegar uma arquitetura inicial ali, uma obra inicial, tá fazendo baldrame, essas coisas e tal, pô, cara, uma boa parte da obra vai em baldrame, em ferro, em cimento. Fundação é o que a gente não vê. O que a vai gente ficar não escondidinho, vê, mas... entendeu? E aí, cara, o cara quer comprar o ferro mais barato, quer comprar o cimento mais barato, se puder, ele evita de impermeabilizar, ele evita de fazer tudo. Como que você, engenheira, na hora que senta com o cliente, como que você mostra isso para ele? A gente bate muito no martelo de pós-obra. Eu costumo dizer que toda obra tem pós-obra. Toda. Se alguém vender para você, olha, pode fazer obra comigo que não vai ter pós-obra. É mentira. Já coloquei a polêmica aí no ar. Porque toda obra tem O pós-obra. que você chama de pós-obra? Fazer algum ajuste depois que estiver morando? Esse que é o ponto. Essa aqui é a diferença. Pós-obra, você pode ter aquela tomada que ficou solta. Eu considero como pós-obra. Por quê? Porque eu tenho que deslocar uma equipe que já finalizou o serviço para fazer aquele ajuste. Agora, um pós-obra que teve então, eu tenho garantia quando eu faço contigo. Por lei do consumidor, qualquer serviço tem 5 anos de garantia para os serviços de acabamento, enfim, mais itens de estrutura, tubulação, são 20 anos, né? Cada item vai ter ali, mas é mais ou menos isso, 20 anos. Estrutura é 20 anos, tubulação é 20 anos, impermeabilização é 20 anos, porque é algo que deve ser duradouro. Inclusive, é vinculado à norma de desempenho, que é a 15575. Essa norma de desempenho, ela dá as diretrizes de durabilidade de obra. Você deve executar dessa forma para que você tenha durabilidade de obra. Você trouxe a questão da fundação. A fundação, vamos considerar que é uma mão de obra que está fazendo tudo certinho? Sim. Vamos lá? Então, fez a baldrame bonitinho, fez toda a ferragem colocou todos os vergalhões sem ferrugem. Vamos considerar que fez tudo bonitinho? Beleza. Vamos colocar o pretinho. Qual que é o pretinho? É aquela impermeabilização que a gente coloca na baldrame. Mas ele vai e coloca na fundação inteira, ou seja, nos blocos, que é onde nasce o pilar, e coloca em todas as baldrames. E aí, quando eu bato em obra e vejo isso, eu já vejo algo errado. Por quê? Porque ele passou também na base, onde nasce o pilar, e não se coloca pretinho na base que começa o pilar. Ou seja, nos blocos, não se passa o pretinho nos blocos. Isso porque depois não vai ter aderência para subir subir o pilar. Perfeito. Só que qual é a divisão ali? Quem que entende disso e quem que... Imagina, não tem que passar em tudo. Na minha cabeça tá aqui, o negócio é bom, vamos passar em tudo? Vamos passar em tudo, entendeu? Só que a gente sabe que em engenharia diagnóstica, todas as camadas, né? Seja você vai colocar um chapisco, um reboco, uma argamassa, elas têm que ter aderência. E isso quem é tratado é a ponte de aderência de cada tipo de camada. Então, se você colocar o pretinho ali quando nasce o pilar, não há ponte de aderência entre o pretinho e o concreto. É como se o concreto do pilar ficasse solto. Mas para a construção da parede, há essa aderência? O tipo de massa de cimento é diferente? Sim, porque o bloco ele é furado. Então, quando você coloca a primeira argamassa ali de assentamento, ela vai criar a ponte de aderência. Ah, entendi. A ponte de aderência do reboco é diferente do concreto. E nesse caso aí, por exemplo, são 20 anos de garantia. Vamos supor que você está lá. Você está fazendo a minha obra, aí você chegou assim, poxa, Alexandre, a gente precisa desse material aqui para fazer determinada etapa. Aí eu falo, não, pô, isso aí não precisa aplicar não, e tal, blá. E isso me causa alguma patologia lá na frente. Quando você vai assinar o termo de entrega e tal, você coloca na observação para ele não te cobrar essa garantia 10 anos depois, por exemplo? Olha, o que é muito delicado essa situação, né? Porque uma vez que eu entendo que isso pode dar problema, eu não posso simplesmente falar assim, não, tudo bem, se você não quer fazer, olha, eu também não vou te dar garantia. Não é tão simples assim. É esse ponto que eu queria chegar. Não é tão simples assim. A gente precisa analisar caso a caso. Então, eu costumo dizer para o cliente, se ele não quiser colocar
textura na fachada dele ou revestimento, ele quer colocar pintura lisa, a gente sabe que isso pode ter uma durabilidade menor para aquelas paredes externas. E aí, isso vai gerar algum problema estrutural para o cliente, vai cair a casa dele, vai ter um risco à segurança dele? Não. Então, isso não vai ferir a minha ética profissional em termos de segurança do cliente. Sim. Agora, se o cliente quiser colocar, olha, eu vou fazer uma casa de steel frame. E aí, ele nas paredes externas, ele não quer colocar placa cimentícia, que é o indicado, colocar placa cimentícia nas áreas externas. Quer colocar a placa mais barata. Ele quer colocar a placa mais barata, que é aquela estandarte, que é a que a gente usa para a parte interna. A gente vai dizer para ele que existe a diferença por conta da composição da placa, por conta disso. A gente vai explicar para ele que não vai ter durabilidade, que a chuva não vai aguentar. E aí, isso a gente faz um termo, né, antes de executar, para que ele tenha essa ciência. Então, isso, você entende que isso não vai gerar um problema na segurança para ele, porque a casa não vai cair. Não tem um risco de queda, né, de desabamento. Mas isso a gente sabe que não tem durabilidade na execução. Então, eu tenho que deixar o cliente extremamente ciente. Muitas vezes acontece isso. Casas no Lago Sul, a gente fez uma casa no Lago Sul que, em 2021, que não teve pós-obra. Uma das primeiras casas da rua. E quando a gente foi fazer a pintura, a gente viu que reboco era saibroso. Em Brasília se usava muito saibro. Saibroso é a terra mais vermelhada. Areia mais rosinha. Mais rosa. Exatamente. A gente sabe que ela puxa muita água e ela fica fraca. Então, não se usa mais areia saibrosa. Nossa, isso faz 21? 2021. Mas a casa é muito antiga, ela já era existente. Mas ainda se usa hoje, tá? Já peguei. Mesmo? Já. E aí a gente Porque nem vende mais por aqui, né? Vende, acredito que vende. É mais barata. E é aquela questão do custo mais barato, material mais barato, mão de obra mais barata. Para te dizer assim, cara, não usa areia saibrosa por conta disso, disso e disso. Essa é a diferença entre uma mão de obra que é informal e a mão de obra formal. Para te dizer essa diferença. Sim. E aí, nessa casa, a gente falou, olha, o seu reboco tá saibroso, não vai ter aderência com a nova pintura. Para que você tenha durabilidade, você precisa refazer esse reboco. E aí eu mostrei para ele, eu tirei o reboco na mão. Estraguei minhas unhas? Sim, mas esse faz parte do negócio. Faz parte do rolê. Faz parte, para mim não é problema nenhum. Então eu tirei ele viu, eu falei, olha, eu não consigo te dar garantia na pintura, porque eu sei que a base para receber essa pintura, ela não está própria, ela não está adequada. Mas aí tem soluções paliativas. E eu tô perguntando porque eu tenho um pouco de entendimento de pintura, essas coisas. Se a estrutura ela desintegra quando você passa a mão ali ou coloca alguma força e tal, você tem produtos que vai unir essas partículas. Sei lá. Vou dar um exemplo. Um selador ou algum produto específico antes de você aplicar uma pintura, uma massa corrida, uma massa acrílica para a área externa e tal. Existe isso, mas há casos e casos. É isso que, assim, o que é a diferença entre o paliativo e o definitivo? Tempo. Exatamente. Então, não é que a gente fala assim, ou você refaz o reboco ou a gente não vai fazer. Não, não é isso. A gente precisa mostrar os prós e contras para o cliente para que a decisão seja dele. Entendeu? Não, a gente jamais vai para o lado só do ou é o 100% certo ou a gente não vai fazer. Não, a gente entende que existe custo do cliente, existe disponibilidade de tempo do cliente e a gente precisa respeitar isso. Então, é um ecossistema que precisa ser ali avaliado, mas nós, como profissionais, que precisamos dar informação para ele. Sim. Fala, olha, se você for por esse caminho, o tempo de obra vai ser um pouco mais esse. Vai ter um aditivo que isso não foi considerado, porque só tinha como descobrir quando a gente quebrou. Então, a gente não ia quebrar antes dele fechar o contrato com a gente, sair quebrando tudo e deixar do jeito que tá, entendeu? Então, só tem como saber isso. Eu costumo dizer que reforma é uma casa de maribundo. Ele tá ali quietinho. Se você mexer, começa a aparecer coisa. Só que qual é a diferença? De a gente falar para ele, falando assim, olha, se você fizer dessa forma, poxa, Lorena, mas eu não tenho essa grana para refazer o reboco da casa inteira. Falei, vamos ver o que é que você consegue economizar em outros itens
para que você prepare a sua casa para a melhor forma possível, para que você tenha durabilidade na sua obra. Não adianta você botar sua bancada linda e maravilhosa de granito preto São Gabriel, linda, impecável, daqui a pouco, 6 meses, na próxima chuva, seu revestimento de cima, ele tá todo solto.